O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 5 das Manifestações Físicas Espontâneas. O tema que estamos estudando é Fenômeno de Transporte. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós daremos continuidade ao item 99, pergunta 14. Trazes com a mesma facilidade um objeto de peso considerável, de 50 quilos, por exemplo? É o que pergunta Kardec e o espírito responde: o peso nada é para nós. Trazemos flores, porque agrada mais do que um volume pesado. Nota de Erasto. É exato. Pode trazer objetos de 100 ou 200 quilos, por isso que a gravidade existente para vós é anulada para os espíritos. Mas, ainda aqui, ele não percebe bem o que se passa. A massa dos fluidos combinados é proporcional à dos objetos. Numa palavra, a força deve estar em proporção com a resistência. Donde se segue que, se o espírito apenas traz uma flor ou um objeto leve, é muitas vezes porque não encontra no médium ou em si mesmo os elementos necessários para um esforço mais considerável. O espírito Miramês nos traz maiores detalhes na obra Filosofia da Mediunidade para que tenhamos um melhor entendimento. Ele nos diz que os transportes podem ser feitos de maneiras variadas e essas modificações são de acordo com a mediunidade. Se o médium de transporte tem poucas possibilidades, o muito que se pode fazer é transportar flores ou pequenos objetos. Pode-se, portanto, transportar peso de 200 quilos ou mais, e quando não se encontra médium para tal desempenho, transportamos flores ou objetos de pouco peso por nos faltarem fluidos que correspondam às necessidades. O espírito operador combina o fluido universal com o fluido animalizado do médium, transformando-o em força capaz de anular a força da gravidade, fazendo desaparecer o peso sem fazer alterar a forma, apenas tornando-a invisível, mas sempre ocupando um lugar no espaço como todas as outras. A ciência nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, mas devemos acrescentar que duas formas do mesmo padrão vibratório é que não podem ocupar o mesmo espaço. Os fluidos que envolvem a matéria a ser transportada aceleram as vibrações dela de modo a torná-la invisível. No que se refere à introdução em lugares hermeticamente fechados, o fato já muda o caráter. É uma ciência espiritual que mais tarde a ciência da Terra vai explicar, por vir a conhecer essa verdade. O objeto que irá atravessar uma parede, por exemplo, sendo de matéria compacta, pode ter a sua estrutura sintetizada, e nessa compressão poderá passar pela estrutura da parede sem violentar a propriedade da impenetrabilidade da matéria. Basta o contato dos fluidos em referência para que ela se recolha, para depois voltar ao estado anterior sem nenhuma perda dos seus elementos. Dependendo da mediunidade, pode se tornar invisível o corpo a ser transportado, sem, contudo, quebrar o vínculo da forma mencionada, acelerando seus elementos para a passagem por obstáculos grosseiros, e depois da passagem ele torna a sua forma primitiva pela própria lei de atração dos elementos, por afinidade da matéria. O desembaraço do espírito para esse trabalho depende muito das suas aptidões e principalmente do médium e do estado em que ele se encontra naquele dia. É por isso que falamos das variações que se registram em todas as sessões de materialização e de transporte de objetos. Já houve casos de formas transportadas saindo da parede ou da porta de uma geladeira, sendo fotografadas com a metade introduzida no metal
e a outra metade para fora. Verificou-se, depois da passagem, que não se alterou a composição da porta nem do objeto transportado. É bom entendermos que os operadores espirituais são muitos e dentre eles encontram-se espíritos de autoconhecimento sobre as leis que harmonizam e que dão segurança a tudo. Diz o espírito quando interrogado: o peso nada é para nós. Certamente nada é quando se encontra a médium que fornece fluidos com abundância para os trabalhos que deverão ser operados. Erasto explica que a força deve estar em proporção com a resistência. Para isolar a força da gravidade, por exemplo, é preciso força igual que a mediunidade com o operador espiritual possam produzir. São fluidos que se combinam para ocorrer o fenômeno. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. João capítulo 20, versículo 19. Entendemos, pois, que onde existe um corpo, podem existir muitos outros em vibrações diferentes, interpenetrando-se na maior harmonia, mas em dinâmica diferente, dependendo da fluidez desses corpos, para não violentar a lei. Precisamos estudar a mediunidade e compreendê-la nas suas diversidades. Cada médium assegura forças mediúnicas com diferenciações múltiplas e todos somos médiuns. A vida nos chama para exercitá-las, procurando o exemplo de Jesus como ponto de culminância em se mostrando a glória da própria vida. A agilidade do médium em exercício depende das suas faculdades desenvolvidas e do espírito que serve de agente de Deus para que se dê o fenômeno espiritual.